Pai do Senhor, amados irmãos, que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós nesse dia, que nós possamos hoje ser mais uma vez cheios da presença do Senhor, que possamos estar aqui com o Espírito bastante aberto para receber as palavras de Deus nesse dia. E eu já gostaria de convidar você a se colocar de maneira extremamente concentrada na palavra de hoje. Hoje vamos falar sobre algo que é muito contundente para os nossos dias, algo muito importante. A palavra que hoje nós vamos meditar falou muito ao meu coração, tem falado nesses últimos dias, e eu tenho sentido que Deus tem trabalhado na minha vida, e a minha oração desde já é que você já possa sentir a presença do Senhor já trabalhando em você, já restaurando as áreas de sua vida, e de maneira que você possa, ao terminar essa mensagem, ficar matutando, ficar mastigando, ruminando aquilo que Deus tem para você nesse dia, sabe? E o que eu quero falar com os amados irmãos no dia de hoje é algo que Deus já me fez perceber isso num tempo passado, num tempo atrás, mas necessariamente nessa semana ele bateu muito forte no meu coração sobre essa situação, que é, sabe, como é difícil para nós, para as pessoas em geral, buscarem e permanecerem nos caminhos do Senhor. Nós pensamos muitas vezes que podemos fazer as coisas e ter controle sobre elas e achar que podemos, sabe, demandar todas as situações e ditar as regras de tudo aquilo, mas as coisas, a seriedade das coisas do Senhor ainda tem sido um calo para muitos de nós. Renunciar a velhas posturas, renunciar a velhos hábitos, renunciar a situações anteriores ainda é uma luta muito grande. Sabe, as próprias verdades que existem em nós, as próprias verdades de cada um de nós, ainda é aquilo que tem prevalecido. Por mais que muitas vezes nossas bocas abram e falem que é o Senhor que está em nós, que o Espírito Santo nos governa, que nós somos cheios dele, muito daquilo de velhas posturas que temos lá atrás ainda são o que prevalecem, as coisas que prevalecem nos dias de hoje. O exercício de buscar compreender as coisas de Deus, o exercício de buscar introjectar, sabe, aquilo que Deus tem para nós, permanece muitas vezes somente no intelecto, somente na nossa mente. E aí é nesse momento que eu lembro das palavras que Jesus, quando recebeu, sabe, o encontro, quando recebeu a visita de Nicodemos naquele dia, de noite, na calada da noite, chega Nicodemos para conversar com Cristo sobre as coisas que tem sido apresentada para ele, as coisas que ele não compreende. Aquelas palavras de Jesus faladas para ele ecoam no meu coração ainda hoje, quando ele disse: olha, Nicodemos, importa nascer de novo. E aí quando você fica parado, pensando um pouquinho, não importa nascer de novo, aí você de fato compreende que não é somente nascer de novo, mas é nascer diferente. É por essa questão que não é voltar ao ventre, é simplesmente nascer, mas nascer diferente. E aí a gente muitas vezes fica preocupado, tal qual Nicodemos naquela época, simplesmente pensando assim o tempo todo: como é possível voltar ao ventre? Como é possível voltar ao ventre? Ou seja, é o intelecto querendo tomar de conta, é o racional querendo resolver a situação. Mas de fato, novo nascimento ainda é muito difícil para nós. Abrir mão do seu próprio eu, abrir mão do próprio eu e deixar-se ser controlado pelo Espírito Santo não é fácil. Há uma necessidade de quebrar orgulhos, há uma necessidade de quebrar, sabe, as soberbas interiores. Quando os olhos, sabe, enxergam apenas aquilo que é carnal e passa batido naquilo que é espiritual, nós não compreendemos o que está além do véu. Nós não compreendemos as coisas que Deus tem para nós. Nós não compreendemos, nós queremos apenas simplesmente trazer para a mente e fazer nossas leituras superficiais, intelectuais, baseado naquele montante de conhecimento que nós temos ao longo de nossa caminhada, uns tantos, outros não tanto assim. Mas, e aí, isso se torna muitas vezes incompreensível às nossas necessidades. E aí, amados irmãos, a gente pode se aperceber que nascer de novo é nascer diferente. Mas essa situação, ela não é nova, amados irmãos. Essa situação, ela não é dos dias de hoje. Esta luta do homem é muito antiga. Essa luta do homem vem desde a criação, desde o tempo em que Deus
o colocou na terra, desde aqueles dias até os dias de hoje, o homem vem querendo ser seu próprio Deus. E aí ele precisa bater muito a cabeça para compreender essas coisas. Ele precisa bater muito a cabeça para compreender que ele não é dono de si, não tem o controle sobre todas as coisas. Lá, nos dias de Jesus, também não era diferente. Que luta eu imagino que deve ter enfrentado o Senhor para fazer aquelas pessoas compreenderem aquilo que estava sendo ensinado. Que luta para fazer aquelas pessoas entenderem que não era com os olhos carnais que se compreendiam as coisas do reino. E a mensagem de hoje para nós, nesse dia, amados, vem exatamente nos lembrar acerca disso. E vem nos convidar a nos fortalecer nas verdades que são de fato eternas. Nos convidar a fortalecer nas verdades que são vida. Não simplesmente discursos bonitos, seja eles proferidos aonde forem. Nós temos que aprender a dar valor ao que tem valor para ser dado. A mensagem vem exatamente nos lembrar por que é que estamos no caminho que estamos. A mensagem de hoje vem nos lembrar para onde devemos ir e que maneira nós devemos nos portar. Aquilo vem nos lembrar, o Senhor vem nos trazer ao nosso coração hoje o que é que Ele quer de nós. E aí eu queria que os amados irmãos acompanhassem a leitura do texto para esse nosso dia, para essa nossa meditação. Se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículos a partir dos 60 até os 69. É um texto conhecido, é um texto bastante, já lido, mas riquíssimo em nossas meditações. Abram aí, João 6, de 60 a 69, diz assim a palavra do Senhor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Vamos orar, queridos. Pai querido, Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos aqui para meditar acerca da tua palavra. Senhor, esse texto é maravilhoso. Esse texto por si só já nos alimenta, Deus, de muitas e muitas verdades, e somente pela tua graça e tua misericórdia nós nos colocamos aqui para trocar algumas ideias, meditar acerca de algo mais que tu possas querer comunicar para cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela tua boa nova. Obrigado pelo evangelho que chegou até nós. Obrigado por todos aqueles homens e mulheres teus que desde aqueles dias até os dias de hoje não se cansam, Senhor, de anunciar a tua palavra. E nós estamos mais uma vez sendo alcançados por ela hoje. A palavra viva, a palavra que permanece, a palavra que pode passar o tempo que for, a situação que for, mas ela permanece viva e permanece fiel. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu já quero orar e pedir que todo aquele que estiver ouvindo essas palavras, estiver participando desse momento de meditação, de discussão, que o teu Espírito Santo já possa começar a fazer o trabalho ao qual essa palavra está sendo enviada, para a qual esta palavra está sendo enviada, que é ministrar os corações, fortalecer, dar vida, converter corações a ti, converter pessoas dos seus maus caminhos para bons caminhos, enfim, Jesus. Que as palavras que serão proferidas agora não sejam palavras minhas, palavras de homem, mas que seja teu Espírito falando através de mim. Sejam, Senhor Deus, agradáveis em ti as palavras que saiam do meu coração. Senhor, é assim a minha oração. E eu peço que cada um que está me ouvindo
possa verdadeiramente, Senhor Deus, ser tocado por aquilo que Tu queres comunicar em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, cada vez que eu leio o Evangelho de João, cada vez que eu medito nas palavras que estão ali colocadas, sabe, eu me sinto extremamente fortalecido com aquilo que foi registrado. Não é à toa que muitas vezes quando me perguntam por onde iniciar a leitura bíblica, por onde iniciar a leitura para aprendizado, os primeiros caminhos, os primeiros passos, o que possa fazer, não é à toa que muitas vezes eu particularmente instruo que se comece por a leitura deste Evangelho. As palavras, sabe, saltam aos meus olhos, o meu coração bate num compasso diferente, o meu coração bate mais acelerado. Eu não sei se os amados irmãos compreendem isso que eu estou dizendo. João, quando a gente estuda o Evangelho, João, quando a gente lê os seus escritos, ele tratou de registrar os episódios relativos à vida e ao ministério de Jesus para defender e mostrar um tema principal. Em todo este livro, João estava, vamos dizer assim, preocupado em apresentar um tema extremamente importante e necessário para aquele povo naqueles dias e para nós nos dias de hoje. E o tema é exatamente esse. Jesus é o Cristo, o enviado, o Messias, o Filho de Deus, que ofereceu a sua vida para a salvação de todos aqueles que creem nele. Sabe? Está escrito lá no capítulo 1, versículos 11 e 12, que Jesus veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, amados, a partir desse instante, desse capítulo 1 em diante, ele começa a registrar sinais e maravilhas produzidas por Jesus. No capítulo 2, ele registra lá as bodas de Caná, o milagre que ele faz naquele casamento. No capítulo 4, ele fala da mulher de Samaria e aí apresenta para nós o caráter universal da salvação, que Jesus veio para alcançar todas as pessoas, basta se abrir o coração para ele. No capítulo 5, está lá a cura do paralítico junto ao tanque de Betesda. Capítulo 6, João deixa registrada a multiplicação de pães, dos peixes. Também nesse capítulo ele relata o acontecido quando Jesus anda sobre o mar. Enfim, muitos ensinos a respeito de quem ele era e de qual era o propósito de sua vinda. E aí nesse momento aqui começa a haver toda a controvérsia entre Jesus e os judeus. Controvérsias tais que rasgam o tempo, sabe, amados irmãos, desde aqueles dias até os dias de hoje, permanece ainda desafiando a muitos de nós. Controvérsias que são, sabe, palavras que batem muito forte ao nosso coração, batem muito forte na nossa mente, e aí rasga o tempo, e até os dias de hoje ainda continuam assim desafiando a cada um de nós. Por conta, diz a palavra, que por conta de muitos milagres, as pessoas passaram a seguir Jesus. No versículo 2 desse capítulo 6, João descreve: seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Nesse mesmo capítulo está registrado que essa mesma numerosa multidão ela é sobrenaturalmente alimentada por Jesus quando ele faz o milagre dos pães e peixes. Mas tem algo que passa algumas vezes desapercebido por nós, é que ele deixa registrado que no dia seguinte, a mesma multidão, com fome novamente, se ajuntou e foi à sua presença. E aí é nesse momento que o discurso duro de Jesus começa. O versículo 26 desse mesmo capítulo diz lá: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Agora vamos pensar, amados irmãos, eu gostaria já de fazer você começar a pensar um pouco. Quem tem coragem de criticar esse povo? Tal comportamento ainda pode ser visto nos dias de hoje? Sabe, aquela multidão, aquelas pessoas, eles foram lá ao encontro de Jesus com a expectativa de serem alimentados de novo. Mas Jesus lhes diz no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E Jesus não multiplicou novamente o alimento,
mas passou a ensinar qual era o propósito de sua vinda. Veja só o que está escrito lá ainda em João 6, a partir do versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, versículo 40, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados irmãos, qual é a razão de haver aqueles sinais e maravilhas que estavam sendo produzidos por Jesus? Qual a razão que Jesus estava fazendo tantos sinais? Ele era o Messias prometido, cuja obra designada pelo Pai era conferir a salvação, bastando crer nele e nas suas palavras. O pão que estava sendo oferecido não era aquele que matava a fome temporariamente, mas o pão que estava sendo oferecido era aquele que matava a fome eterna. E o povo, ainda sem entender, dizia lá no versículo 34, Senhor, dai-nos sempre desse pão. As pessoas ouviam as palavras de Jesus, as pessoas eram confrontadas com aquelas novas verdades que estavam sendo mostradas, mas ainda assim, sem compreender, ainda assim na área do intelecto, apenas eles diziam, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E aí, taxativamente, Jesus declarava, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E murmuravam, sabe, os judeus, porque não aceitavam quando Jesus dizia, eu sou o pão que desceu do céu. O versículo 51, Jesus fala de maneira muito clara, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente, e o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Portanto, versículo 47, creiam em mim e tenham a vida eterna. Versículo 55, pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E Jesus arrematava quando dizia, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Versículo 56. Você quer permanecer no Senhor? E quer que o Senhor permaneça em você? Foi essa a pergunta que foi feita naqueles dias. E essa é a mesma pergunta que é feita a nós hoje. Eu vou repetir. Você quer permanecer no Senhor e quer que o Senhor permaneça em você? O mesmo João, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 23 e 24, nos dá a resposta. Está lá escrito, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amados irmãos, se os olhos carnais não têm condição de discernir o que é espiritual, se a minha vontade é satisfazer a esses meus desejos da minha carne, e eu não me inclino a buscar a vontade de Deus, sabe qual é o reflexo disso? Está lá no versículo 61. Eu fico igual àquele povo naqueles dias, escandalizado. Escandalizado. E no original da palavra, amados irmãos, escandalizado é se sentir ofendido,
é se sentir irritado por conta das palavras de alguém, por conta do comportamento de alguém, de modo que passa a rejeitar esse alguém. Mas louvado seja Deus que Jesus afirmou, como está lá escrito em Mateus 11,6: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, feliz é aquele que não se sente ofendido, feliz é aquele que não se sente irritado por conta de mim, por conta daquilo que eu requeiro, por conta daquelas minhas palavras que são proferidas. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E aí muitos achavam duras as palavras de Jesus, muitos achavam duro esse discurso. E aí, com o ego ferido, sendo acusados por causa do comportamento de suas próprias vidas, não queriam mais aceitar as palavras ensinadas. Em vez de pão e peixe que perecem, Jesus estava oferecendo a sua própria vida como caminho, como restauração, como vida, como alimento eterno. Sabe? E aí o que é que acontece? Muitos, antes discípulos, o abandonaram e já não andavam mais com ele. E aí, de imediato, nesse entendimento, eu queria fazer uma primeira aplicação. Quantas vezes, amados irmãos, nós vemos, você já viu, eu já vi, quantas pessoas nós vemos na igreja desistindo no meio do percurso? Quantas pessoas nós já vimos abandonando a caminhada, preferindo voltar para onde estavam, preferindo voltar a uma vida anterior? Uma boa maioria, sabe, não consegue ver, sabe, a repreensão de Deus, não consegue ver quando Deus nos exorta pelos nossos maus comportamentos, não conseguem ver aquilo ali como um ato de amor, não conseguem ver ali como proteção, não conseguem ver ali como um zelo de Deus para conosco, e preferem muitas vezes no meio do percurso, no meio da caminhada, ainda bem verdinho, sem muito entendimento, ainda sem muita noção da profundidade daquilo que Deus quer no começo, ou mesmo até mais adiante um pouco, mas não conseguem enxergar e abandonam a caminhada. Às vezes nós nos comportamos mais ou menos desse jeito, amados irmãos. Ficamos chateados com Deus, ficamos chateados com aquilo que Ele requer de nós, ficamos chateados com aquilo que Ele tem nos exortado, sabe? E nós usamos muitas vezes a desculpa de culpar a pregação do pastor, usamos muitas vezes a desculpa de que foi duro aquele discurso, que aquilo que estava sendo lançado deveria ser lançado em amor, porque Jesus é amor, é amor, é amor, e muitas vezes nós esquecemos que o Senhor, como Pai, Ele repreende a quem ama. E aí a gente usa por desculpas de não querer mudar de comportamento e acusa pastor, acusa presbítero, acusa quem quer que seja, e diz que é muito duro e não é assim, prefere abandonar o caminho e já não o segue mais. Ficamos chateados com Deus. Fugimos muitas vezes de obrigações que são requeridas de nós, porque nós preferimos uma falsa liberdade que no final das contas nos deixa de verdade aprisionados. Essa que é a verdade. E ao invés de fazer a vontade de Deus, se dá lugar ao diabo. Ficamos à mercê, porque se nós que conhecemos a verdade passamos a iniciar nesse conhecimento, não entendemos, não queremos, nos sentimos, sabe, chateados com Deus e saímos do caminho, ficamos à mercê das investidas do inimigo. Segunda aplicação que eu gostaria que os amados irmãos compreendessem: quando eu reli esse versículo 67, escutem só. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Mas irmãos, quando eu reli esse versículo, algo me veio forte ao coração. A pergunta de Jesus não estava sendo lançada para os ímpios, para os descrentes. A pergunta de Jesus estava sendo lançada para os discípulos, estava sendo lançada para os seus seguidores. Bateu em mim algo muito forte, que é o que me deixou extremamente, sabe, consternado, que é exatamente uma questão de escolha. Jesus me perguntou se eu escolhia Ele ou os meus velhos princípios de vida. Por isso que eu estou dizendo que essa palavra bateu forte mais uma vez essa semana, bateu forte comigo esses últimos dias, quando Ele olhou para mim no meu lá, olho no olho, e eu percebi essa verdade. Era como se Jesus estivesse com aqueles olhos olhando para mim, sabe, com aquele olho de amor, mas ao mesmo tempo assim, sabe, eu não sei como explicar melhor, mas Ele olhou para mim e dizia assim: você prefere a mim ou a sua velha vida e os seus velhos princípios? Sabe, amado?
mais uma vez naquele dia Jesus me deu outra vez a escolha. Mas louvado seja Deus que a palavra não parou aí nessa exortação. A palavra também continua nos versículos 68 e 69. E Pedro, usado por Deus, ele me ajudou a fazer a melhor escolha da minha vida, dando a melhor resposta que podia existir. E aí, lá naquele momento, é como se eu de repente repetisse as mesmas palavras de Pedro: Senhor, para quem eu vou? Se só Tu é que tens a palavra de vida eterna. Senhor, eu tenho visto na minha vida, eu tenho visto ao meu redor, eu tenho visto na minha família, eu tenho visto na minha igreja, eu tenho visto nas pessoas que estão ao meu redor, eu tenho visto o que Tu tens feito. Eu tenho visto, eu tenho crido, eu tenho conhecido, eu tenho tido intimidade e provado, experimentado que só Tu és o Senhor, que Tu és o Santo de Deus, que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o enviado que veio para me salvar. Senhor, para quem eu posso ir mais? Sabe, e aí outra coisa que me chamou muito a atenção nessa palavra é que Pedro, quando ele faz essa pergunta e ele lança de volta para Jesus, ele não está perguntando: Senhor, para onde é que eu vou? Senhor, para qual é o caminho que eu devo me dirigir? Senhor, para qual é a nova onda que está sendo proposta? Não, Pedro não falou isso. Pedro perguntou: para quem nós devemos nos voltar? Para quem mais podemos, Senhor, nós nos voltar, se não fores Tu? Não. E aí, nesse momento, amados irmãos, me permita, começa uma oração no meu coração, me permita que começa ao tempo que também, nesses últimos dias, também, de uma certa forma, veio, quando a gente, fica, constrangido com aquilo que anda e faz e que não agrada ao Senhor, e muitas vezes o Senhor nos dá nova oportunidade, e aí o Senhor vem e a gente fala: não, Senhor, nós não queremos ser volúveis como a multidão que só vai atrás de pão. Nós não queremos ser volúveis com a multidão que só vai atrás de bênçãos materiais, ou mesmo até de curas físicas. Eu lembro de uma passagem, quando Jesus cura uma enfermidade de um dos que o procurou, e aí depois de curado, ele chega assim: olha, agora vá e não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. E aí você fica parando e perguntando: mas ele foi curado? O que é que será que seria coisa pior? Seria ele voltar a ficar doente de novo? E aí o Espírito Santo me fala: não, porque não importa se você está com o corpo são ou não, o que importa é se o seu coração está são. O que importa é se o seu coração está curado. O que importa é que se o seu coração esteja restaurado. Queremos pão? Claro, o nosso corpo precisa de pão. Mas nem só de pão vive o homem. Queremos, Senhor, a Tua doutrina. Queremos, Senhor, o Teu ensino. Queremos a Tua salvação. Porque nós vivemos de toda a palavra que sai da Tua boca. Queridos, a gente precisa entender que Deus não quer que a gente escolha aplausos nem reconhecimento do mundo. Nós não podemos nem devemos buscar isso. Muito menos querer a amizade deste mundo que só nos quer afastar do Senhor. Esse texto, quando você medita e você permite que o Espírito Santo ministre ao seu coração, ele vem nos revelar que nós somos homens, humanos, e como tais somos completamente impotentes. Não somos autossuficientes. Não podemos produzir em nós salvação alguma. Não há em nós justiça, não há em nós poder, não há em nós nada que agrade ao Senhor. Não há em nós nada a não ser o nosso reconhecimento de que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que Jesus é o caminho, que Jesus é a nossa única oportunidade de vida. E assim sendo, eu arremato e fecho a oração. Para quem também nós iríamos, Senhor? Para quem nós também iríamos? E aí eu gostaria de fazer 4 perguntas a vocês. Eu queria que ao fazer essas perguntas você de verdade meditasse nelas. E precisa de fato no seu coração uma resposta muito sincera. Primeira pergunta: para quem ir quando o pecado pesar sobre você? Para quem ir quando o pecado pesar sobre você? A palavra do Senhor nos ensina na primeira carta de João 1,9:
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí, amados irmãos, pensa só comigo. Se eu preciso de salvação porque não há em mim justiça, se eu sou pecador, pode por acaso o mundo ou alguém, seja quem for, me conferir isto? Sabe, aí dá vontade muitas vezes quando a gente comete nossas bobagens, quando a gente faz os nossos erros, quando a gente sai do caminho, não, vou ficar aqui bem quietinho, eu vou ficar aqui parado, sabe, escondido aqui, quem sabe se de repente Deus não olha para mim, não me vê, eu vou aqui, vamos fantasiar de vaso, quem sabe Deus passa direto e não me olha, vou ficar muito escondido. E aí eu me lembro agora das palavras de Jesus lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, quando Adão e Eva viram a bobagem que tinham feito e que se sentiram envergonhados por toda aquela situação, e aí eles se esconderam, Adão se escondeu, e diz lá a palavra que o Senhor pergunta: Adão, por que tu estás aí escondido, Adão? O que foi que tu fizeste? A mesma pergunta foi lançada lá para Caim, quando assassinou o seu irmão, e o Senhor também, vendo o semblante dele já todo deformado pelo erro, pelo pecado: Caim, o que foi que tu fizeste? Muitas vezes acontece conosco exatamente isso, amados irmãos. A gente comete nossas bobagens, a gente faz coisas que o Senhor não se agrada, mas a gente se cala, fica assim, sabe, no nosso cantinho, imóvel, esperando o tempo passar, ou feito o avestruz, sei lá, enfia a cabeça no buraco esperando o perigo passar, e depois vem como se nada tivesse acontecido. Não. Quem é que pode perdoar pecados? Quem é que pode apagar as transgressões? Isaías 43:25 responde: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e o que não se lembra mais dos seus pecados. É isso, amados irmãos, a quem ir, o que fazer quando o pecado pesar? A palavra nos diz, devemos confessar a Ele, porque Ele é fiel para nos perdoar de todos eles e nos purificar da injustiça. Segunda pergunta que eu quero lançar ao seu coração: para quem ir quando você se sentir desesperado consigo mesmo? Para quem ir quando você se sentir desesperado consigo mesmo? Quantas vezes, amados, temos lutado cheio de boas intenções? Lutamos desejosos, obviamente, de acertar, mas o que vemos ao final muitas vezes é o fracasso batendo às nossas portas. O que vemos é uma frustração sem precedentes. Aí vem um desespero, vem uma situação tal qual quando a gente, sabe, tenta andar nessa nossa caminhada cristã, nessa nossa caminhada espiritual, e nós não conseguimos, e o desespero bate em nós mesmos, e aí, tal qual o apóstolo Paulo, vem a nós as mesmas palavras, como ele deixou registrado lá em Romanos 7,15. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu desejo, mas faço o que eu odeio. E Gálatas 5,17 ele fala: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Por isso temos que ser cheios do Espírito Santo, amados, porque é somente Ele, o Consolador, que nos ajuda em todas as nossas situações. Quando nós nos sentimos com o peso do pecado, e quando nós nos sentimos desesperados em nós mesmos, a quem recorrer? Para quem nós devemos ir? João 14:26, Jesus falando para aqueles discípulos, mas falando ao nosso coração hoje, diz que somente o Consolador pode nos ajudar em todas as coisas. E aí ele mostra dizendo que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Sabe, amados irmãos, quando nós nos sentimos desesperados conosco mesmo, com nossas condições de vida, com nossa situação, seja pelas nossas lutas no nosso dia a dia, seja pelas nossas lutas interiores, mesmo que tenhamos intenção, boa intenção, o que fazer? A quem recorrer? Terceira pergunta que eu lhe faço: para quem ir quando você perder o que mais ama ou o que tem? Para quem ir quando você perder
o que mais ama ou o que tem. A vida, querida, ela continua no seu processo. E muitas vezes esse processo ele é muito penoso, ele é desgastante, físico e espiritualmente. Nessa caminhada, nós aprendemos em meio a esse sofrimento que vivemos, estamos vivendo dias assim. Estamos vivendo situações extremamente terríveis ao nosso redor. Uma doença que tem assolado muitos de nossos, muitos desconhecidos, mas quando vemos ela chegar próximos aos nossos, nós ficamos, como verdadeiramente aperreados. Eu já disse outra vez e vou repetir, pessoas próximas a mim, amigos meus de infância, foram acometidos por essa enfermidade e perderam suas vidas. Hoje mesmo, já li em vários comunicados aqui que foram passados, que tem outro que está passando um problema extremamente terrível, está sem esperança de vida. Os médicos já disseram que não tem mais o que fazer por conta dessa enfermidade que assolou. Amados irmãos, nesse momento em que nós aprendemos que no meio dessa caminhada, que é muito sofrimento, muita derrota, muita perda, que imprime em nós muitas dores e desesperos, para onde ir se nós não tivermos o nosso porto seguro? Muitas vezes as pessoas simplesmente elas se levantam quando não querem compreender e usam uma frase extremamente antiga, batida, sem muito sentido. Que Deus é esse que permite com que a doença venha e acometa fulano? Mas não pensa que o que está acontecendo é culpa de fulano, ciclano, beltrano, é culpa de todos nós, por conta da permissividade do pecado. Mas também não tem o alcance porque está no intelecto, não chegou ao espiritual, está no racional, está no carnal, não chegou ao espiritual, que não importa se somos acometidos na nossa carne de qualquer coisa. O que importa é que mesmo se morramos, para onde nós iremos? Para quem iremos? Essa é uma pergunta que tem que ficar no nosso coração. Pode vir Covid, pode vir o que for, qualquer fatalidade, não importa. Deus tem nos ensinado que não importa é perder a carne, o que importa é que nós não podemos perder a nossa vida eterna junto dele. A carne será restaurada, será glorificada e nós iremos para ele, mas tem uma razão de acontecer, tem algo que precisa ser feito. Para onde ir quando a gente está defronte dessa situação como um todo? O que será do meu barquinho quando os ventos fortes batem e provocam perdas, provocam avarias? Nós temos sido ensinados dia a dia pelo Senhor. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, 3 e 4, ele diz assim, olha: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Amados, isso é tremendo, isso é de uma compreensão muito profunda. Nós somos consolados para consolar outros. Muitas vezes passamos por situações de perda, de luta, de desgastes, de angústias, mas o Espírito Santo, o Consolador, o Deus vive, ele vem e nos consola, para que a gente simplesmente se sinta ali a melhor das criaturas, por conta disso, ponto final? Não, para que a gente possa ser canal de bênção para outras pessoas, para que a gente também possa mostrar que em Deus há esperança para todas as coisas, em Cristo há salvação, em Cristo há alegria, mesmo diante de situações que fogem ao nosso controle e nos causam dores. Nós somos canais, nós somos testemunhas. Atos 1:8 diz isso, que do alto veio um revestimento de poder para aquele povo, mas para nós hoje também, para que nós, depois de provarmos, experimentarmos a intimidade com o Senhor, possamos ser testemunhas aonde Ele nos lançar. Perdas existem, dores existem, mas o que fazer diante delas? Enfiar a cabeça no buraco e esperar tudo passar? Sair por aí blasfemando e reclamando que Deus é um Deus tirano e isso não poderia acontecer porque Ele é só amor, e então que Deus é esse? Não! Há muito mais do que isso. Há algo muito mais poderoso por trás disso que a nossa mente racional não consegue discernir. Somente o espiritual, somente o Espírito Santo falando diretamente ao nosso espírito. Para onde ir quando essas coisas acontecem? Quarta e última pergunta: para que ir quando você precisar da graça salvadora? Para quem ir quando você precisar da graça salvadora? Amados irmãos, por conta do pecado nós somos separados de Deus. Nós morremos espiritualmente.
Nós não conseguimos salvar-nos a nós mesmos. Como creem alguns, como creem muitos por aí, mesmo que nós possamos fazer milhares e milhares de obras, elas não serão as responsáveis pela nossa salvação. Por mais que eu diga por aí que eu sou bom, que eu não mato, que eu não roubo, que eu não fumo, que eu não bebo, que eu não faço isso, não são as minhas atitudes exteriores que vão definir a minha salvação. Diz Romanos 3,9: todos estão debaixo do pecado. Versículo 10: por isso não há um justo sequer. E no versículo 23: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, lá no capítulo 7, versículo 24 de Romanos, Paulo arremata desesperado dizendo: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E a resposta é: não vem de homem, mas vem daquele cujo caminho nós devemos escolher seguir. Sabe, querido, Pedro, o mesmo Pedro que afirmou, que reconheceu que fora de Jesus ele estaria perdido, ele também afirma lá em Atos 4,12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Para concluir, queridos, eu gostaria de dizer que nós poderíamos passar aqui horas e horas falando da profundidade das palavras que estavam nesse texto, que estão nesse texto. Cada momento registrado de Jesus mostra para nos ensinar que ele veio para salvar, proteger e fortalecer o seu povo. Ninguém tem condição de oferecer o que Jesus prometeu. Ninguém tem condições de oferecer aquilo que somente ele oferece. Pedro, recebeu do Espírito Santo naqueles dias um discernimento tremendo para proferir aquelas palavras. Se ele estivesse aqui no meio de nós e com esse mesmo discernimento, ele se levantaria quando fosse interpelado com essa mesma pergunta: e aí, vocês também não estão querendo seguir adiante? Vocês não estão querendo, como eu costumo brincar com o pessoal dizendo, estão querendo pegar o beco não e seguir em frente? Eu acho que ele entre nós teria dito mais ou menos assim, sabe? Senhor, para quem nós iremos se tu és o pão da vida? Para quem nós iremos se tu és a luz do mundo? Senhor, não, para onde? Para quem nós iremos se somente tu és a porta das ovelhas? Se tu és o bom pastor, para quem nós iremos, Senhor, se tu és a ressurreição e a vida? Para quem iremos se tu és o caminho, a verdade, a vida? Se somente tu és a videira verdadeira? Senhor, para onde nós iríamos se tu és o próprio Deus e somente tu podes nos resgatar de nós mesmos? Somente tu, Senhor, pode nos preparar e apontar o caminho em direção ao Pai. Não, Senhor, não. Para quem nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, amados, quando a gente faz as nossas ministrações, as nossas pregações na igreja, nos nossos encontros, aonde quer que seja, é óbvio que todo aquele que está ali proferindo as palavras do Senhor tem um prazer tremendo em ver as pessoas recebendo, tomando, bebendo da água da vida de Deus, comendo o maná do Senhor. É lógico que vemos ali as pessoas, vemos se com a nossa igreja, até uma igreja um pouco, uma igreja pequena, nós sabemos muitas vezes quem está entrando que pela primeira vez ou não, e alguma coisa desse tipo. Mas um tanto diferente quando nós lançamos a palavra através de um vídeo, como está sendo agora, pregado através de um vídeo que muitos por aí afora poderão vir a ouvir essa palavra. Muitos serão alcançados pelo Senhor ao ser deparado com essa palavra. E aí eu queria lançar nesse momento para você que está vendo esse vídeo, se você ainda não tem a certeza de qual o caminho que deve seguir, se você ainda não tem a certeza qual é o seu propósito aqui nessa terra, se você ainda não se deparou mesmo diante de todas as situações de vida que tem vivido, e mesmo diante de muitas buscas por paz, por sossego, por prosperidade,
por bons resultados nessa vida e você tem quebrado a cabeça. Ou muitas vezes você pode ter tido até sucessos materiais, sucessos, sabe, honras humanas, essas coisas, mas ainda assim há um vazio no seu coração, ainda assim há algo no seu coração que não está completo e você não se sente bem ainda por conta disso. Quando você se recolhe no seu canto do seu quarto, quando você se recolhe lá e começa a pensar na sua vida, você sente que está incompleto, você sente que ainda falta algo na sua vida, você sente que não tem os seus caminhos completamente bem apontados. Eu queria fazer a você um convite. Aliás, eu quero lhe convidar para que você convide o Espírito Santo a entrar no seu coração. Mesmo que você a princípio não compreenda muito bem isso, não compreenda muito o que significa, porque é tudo novidade, falam muitas coisas por aí afora, mas dá uma chance a você mesmo. Dá uma chance a você mesmo para que o próprio Espírito Santo, o Consolador que foi enviado para que fizesse, sabe, o seu trabalho aqui de estar junto conosco, Ele, o próprio Deus ao nosso redor, deixa Ele trabalhar no seu coração. Convida Ele para entrar. Convida Ele para fazer a mudança necessária. Dá uma chance, dá uma oportunidade para você mesmo. Eu não tenho dúvida do que eu vou falar para você, amado irmão, que está me vendo e ouvindo. Deus tem muito a fazer com a sua vida. Abra o seu coração hoje, derrame-se diante dele, confesse a sua insuficiência, confesse os seus erros a ele. Não é homens para estar lhe julgando, não são os homens para estar colocando, sabe, uma cruz sobre os seus ombros, não é isso. Confesse ao Senhor, a cruz já foi erguida, alguém já subiu naquela cruz, mas alguém já venceu aquela cruz e desceu dela e ressuscitou, porque ele ressuscitou para exatamente nos alcançar e nos salvar. Nada disso seria possível se só Jesus tivesse só morrido e parado ali a história. Seria apenas uma história bonita de 3 anos e pouco de ministério e um fim emocionante. Não, mas muito mais do que isso, ele venceu a morte. E aí ele dá a oportunidade dizendo que todo aquele que nele crê e na sua obra será salvo eternamente. E aí a sua dor, a sua tristeza, o seu vazio, o buraco no seu coração desaparece, é completamente preenchido. Uma certa vez eu disse isso a uma pessoa de minha família, quando disseram, olha, sei lá, tem um buraco enorme no meu coração, não sei o que fazer. E sei lá, no meu começo de inocência ainda, mas eu disse uma palavra, fui usado por Deus, olha, esse buraco ele tem o tamanho de Cristo. Só Ele preenche, só Ele se amolda. Só Ele dá a solução, só Ele resolve essa construção. Não vai haver mais vazamento, não vai haver mais derrota, porque o Senhor está contigo. Eu termino dizendo que hoje o Senhor nos chama a confirmarmos a nossa vida, o nosso caminho a Ele. Confia nele de todo o teu coração. Confia nele de todo o teu coração. E não te apoies, não te estribes, como diz a palavra, não te apoies no teu próprio entendimento, no teu próprio conhecimento. Confia no Senhor e Ele fará maravilhas na tua vida, em nome de Jesus. Seja muito abençoado nesse dia. Amém.